Fala pessoal, e aí, como estamos? Tudo bem? Aqui é o professor Reinaldo da Escola Estadual 31 de Março em mais uma aula desse meu projeto contra o coronavírus. Bom, na aula de hoje eu trago para vocês o conteúdo Equações Trigonométricas. Essa aula eu vou dividir em 3 partes, tá? A primeira parte eu vou tratar com vocês equações simples, né? 2 tipos de exemplos, tá? Com 2 tipos de equações simples. A minha segunda aula, eu vou trazer uma equação um pouquinho mais trabalhada, né? Um pouquinho mais complicada, onde a gente vai trabalhar com variável auxiliar e Bhaskara, tá? Uma terceira aula que eu vou trazer para vocês, a gente vai trabalhar em conjunto, não só com o Bhaskara, mas também com a relação trigonométrica fundamental, um dos assuntos que a gente trabalhou numa das aulas passadas, beleza? Então, na verdade, eu vou dividir essa aula em 3 partes, em 3 exemplos diferentes, tá? E aí a gente finaliza isso pelo menos no intervalo de 0 até 2π. Beleza? Bom, vamos lá. Antes de mais nada, eu preciso que vocês relembrem comigo o ciclo trigonométrico, tá? Eu não consigo trabalhar aquele exercício, aquele exemplo, sem antes vocês terem isso aqui na cabeça de vocês. Como eu falei, né, em aula aí para vocês, que a partir de agora uma aula depende da outra. Na verdade, a partir de agora não, né? Desde a parte de nível e circunferência, uma aula depende da outra. Então não adianta você ficar pulando aula, beleza? Bom, vamos lá, né? Ciclo trigonométrico. Definir para vocês ciclo trigonométrico como circunferência de raio unitário centrado na origem do nosso plano cartesiano. Então aqui eu tenho uma circunferência, raio unitário significa que tem uma unidade de raio e está centrado no 0, 0. Beleza. Vocês lembram comigo que meu primeiro quadrante é esse carinha aqui. Meu primeiro quadrante, em arcos, ele vai de 0 até o π sobre 2, né? Até o 90 graus. Então ele sai aqui do 0 graus, até o 90 graus, ou do 0 até o nosso π sobre 2. Se eu andar um pouquinho mais, no meu segundo quadrante, ele vai do π sobre 2 até o π. No meu terceiro quadrante, ele vai do π até o 3π sobre 2. E meu último quadrante, que é o quarto quadrante, ele vai do 3π sobre 2 até o 2π. Beleza. Lembra dos quadrantes? Lembre-se lá dos seus arcos em radianos. Tá, beleza. Uma outra coisa que eu falei do ciclo trigonométrico é que se eu tenho um ângulo no meu primeiro quadrante, eu consigo achar todos os correspondentes nos quadrantes seguintes, né? Falei para vocês que eu posso trabalhar aqui, por exemplo, com o π sobre 6. Π sobre 6 nada mais é que um ângulo notável. Esse ângulo, lembrando lá que π é 180 graus, se eu dividir por 6, dá 30 graus. E aí eu tenho um ângulo correspondente a esse 30 graus no meu segundo quadrante. Lembra que se eu tenho 30 graus, significa que isso é 30 e isso é 30. Então, se isso é π sobre 6, isso também é π sobre 6. Tá? E aí, no caso, eu andaria até o π e tiraria o π sobre 6. Mas eu tinha um macetezinho da gente não ter que ficar fazendo a regra de 3 sempre que eu quero achar, né, o meu grau em radiano. Nesse caso, é só a gente subtrair π sobre 6 no nosso π. Só que o nosso π, ele obrigatoriamente precisa estar no denominador 6. E para ser π, eu teria que trabalhar com 6π sobre 6, porque simplifica 6 com 6 e você chega no π. Se daqui até aqui eu andei 6π sobre 6, se eu voltei π sobre 6, eu tenho que tirar 1 do 6. Então eu tenho 5π sobre 6 no meu segundo quadrante. No meu terceiro quadrante, eu tenho um correspondente. Lembra que o arco que eu ando aqui é o mesmo arco que eu ando aqui, que é o mesmo que eu ando aqui. Então esse arco também é de π sobre 6. Isso aqui eu tenho 6π sobre 6, se eu desci, eu estou somando. Então aqui eu tenho 7π sobre 6, eu somo 1, então eu tenho π sobre 6. No meu quarto quadrante, a gente toma como referência o 360 graus.
que é o 2π. O 2π, eu posso escrever ele no denominador 6 como sendo 12π sobre 6, porque ele é o dobro do π, que é 6π sobre 6. Se aqui é π sobre 6, aqui é π sobre 6, aqui é π sobre 6, então aqui é π sobre 6. Se eu dei a volta inteira, eu andei 12π sobre 6, que é 2π. Se eu voltei 1, então eu tenho que esse arco é 11π sobre 6. Bom, gente, os ângulos correspondentes são coisas bem importantes para a gente conseguir lembrar, tá? Esses são os arcos correspondentes em relação ao ângulo de 30 graus, ou π sobre 6. Em seguida, uma outra aula, eu falei do ciclo trigonométrico do seno e do cosseno, tá? E aí a gente consegue achar, a partir do primeiro quadrante, se eu tenho seno, cosseno e tangente no primeiro quadrante, eu consigo achar seno, cosseno e tangente do segundo, do terceiro e do quarto quadrante, tendo só do primeiro, tá? E aí a gente vai trabalhar exatamente em relação aos sinais do seno e do cosseno. O que você precisa lembrar? Você precisa lembrar da seguinte frase que eu falei na aula: seno sem sono, de pé. Eu provei para vocês que o seno é esse carinha aqui. Então, o meu seno é o eixo Y. Se é o eixo Y, eu sei que no meu eixo Y, aqui é o zero. Tudo que está para cima no meu eixo Y é positivo. Então, o primeiro e segundo quadrante, eu sei que são valores positivos de seno. No terceiro e no quarto quadrante, eu estou abaixo da minha reta, eu estou abaixo do zero. Então, eu sei que esses valores são negativos. No caso do cosseno com sono deitado, significa que o cosseno é o eixo x. No eixo x, eu tenho zero desse lado, desse ponto aqui. Sendo que se eu estou no eixo x, eu conto direita e esquerda. A minha direita do zero, ela tem que ser positiva. Então, no primeiro e quarto quadrante, o cosseno é positivo. Segundo e terceiro quadrante, o seu cosseno é negativo. Então, foi isso que a gente trabalhou nessas últimas aulas. A partir de um ângulo do meu primeiro quadrante, eu consigo achar seno, cosseno e tangente de todos os outros quadrantes. Tá? Uma coisa que eu não falei nas aulas anteriores, né, que a gente precisa lembrar. Eu falei para vocês que essa circunferência trigonométrica, né, o ciclo trigonométrico, é uma circunferência de raio 1, unitário. Significa que esse ponto aqui em cima, obrigatoriamente, ele vale uma unidade. Esse ponto aqui embaixo, obrigatoriamente, essa distância também vale uma unidade. Então, significa que ele vale menos 1. A mesma coisa serve para cá. Esse outro ponto, ele vale uma unidade. Então, ele também vale um positivo. Esse outro ponto, ele também vale uma unidade. Ele vale menos 1. Para que serve isso? Se a gente lembra que o ciclo trigonométrico, a gente consegue achar o valor do seno e do cosseno de qualquer ângulo, então, obrigatoriamente, eu sei que o seno, sem sono de pé, ele varia do menos 1 até 1. Cosseno com sono deitado, ele varia do menos 1 até 1. Beleza, gente? E aí a gente não pode ter, por exemplo, um seno valendo 2. A gente não pode ter, por exemplo, um cosseno valendo menos 5. Por quê? Seno e cosseno varia de menos 1 até 1. Tranquilo? Bom, vamos lá então. Equação trigonométrica. Revisão feita, equação trigonométrica. Se eu estou falando, se eu fiz essa revisão, gente, eu preciso de toda essa matéria para poder fazer essa. Tá? Então, estou trabalhando agora no intervalo de 0 a 2π. Se eu estou trabalhando nesse intervalo, significa que eu tenho um outro intervalo para trabalhar também, que seria os reais, né? Seria para qualquer valor real. Nesse caso, exemplo 1, resolva no intervalo de 0 a 2π a equação seno de x é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer para resolver este tipo de exercício, construir o ciclo trigonométrico. Então eu venho aqui, no meu caso com o meu compasso, e construo o ciclo trigonométrico de raio com unidade.
Então eu venho aqui, construo uma circunferência qualquer. E coloco o plano cartesiano. Lembrando que essa circunferência está centrada no 0, 0, ou na origem do meu plano cartesiano. Beleza. Feito isso, gente, o que acontece agora? Eu venho resolver esse carinha aqui. Eu quero saber quem é o ângulo x, cujo seno vale menos raiz de 2 sobre 2. Seno sem sono de pé. Então eu sei que o seno negativo está no terceiro e quarto quadrante. Menos raiz de 2 sobre 2 é o valor que está o meu y, tá aqui. Menos raiz de 2 sobre 2. Então significa que eu estou achando um ponto desse lado aqui e um ponto desse lado aqui. Eu preciso achar quem são esses arcos. Primeira coisa que eu tenho que descobrir em quais quadrantes está. Então eu achei o quadrante terceiro e quarto quadrante. Preciso agora saber quem são esses arcos. Então, para descobrir esses arcos, o que acontece? Preciso voltar no primeiro quadrante. Esquece o sinal. Eu preciso lembrar da tabelinha onde eu preciso saber quem é o ângulo cujo seno vale raiz de 2 sobre 2 positivo. Se você lembra da tabelinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não esqueça a raiz no 3 e no 2. Você vai lembrar que raiz de 2 sobre 2 é o valor, o ângulo do seno e cosseno, que o ângulo vale 45 graus. Então, no meu primeiro quadrante, o ângulo correspondente a esses dois arcos é o ângulo de 45, ou π sobre 4. Significa que, no terceiro quadrante, eu tenho que pegar o 4π sobre 4 e somar um π sobre 4. Você descobre que um dos valores do seu seno valendo menos raiz de 2 sobre 2 é do lado 5π sobre 4. Então eu sei que um x1 para mim seria 5π sobre 4. Achei uma das minhas respostas. Mas você percebeu que não é a única, né? Eu tenho uma outra resposta desse lado. Se eu sei que aqui é 4π sobre 4, então eu sei que aqui é o dobro, que é 8π sobre 4. Se eu volto π sobre 4, então eu tenho 7π sobre 4 como resposta. E aí, meu x2 seria 7π sobre 4. Beleza, no intervalo real, de 0 até 2π, eu tenho essas duas respostas. Lembra que toda vez que eu tenho equação, eu tenho conjunto de solução. Então, conjunto de solução, 5π sobre 4 e 7π sobre 4. Bom, gente, o primeiro exemplo é esse. Vocês viram que, para que eu consiga resolver essa equação, que é uma equação simples, eu preciso saber todo esse conceito anterior. Beleza? Então tá bom, até daqui a pouco. Já volto com o segundo exemplo desse equação trigonométrica. Beleza? Até já. Fala pessoal, vamos lá para o nosso segundo exemplo agora, né? Tenho aqui no meu segundo exemplo, resolva no intervalo de 0 a 2π a equação 4 seno ao quadrado de x menos 3 é igual a 0. Bom, o que acontece nesse segundo exemplo? Eu tenho uma equação trigonométrica, só que a minha equação trigonométrica ela é quadrática. Bom, então quer dizer que meu seno de x, que é a minha variável, ela está ao quadrado. Mas nesse caso, eu estou com uma equação quadrática incompleta, que a gente resolve como a gente resolvia no Pitágoras. Ou seja, eu preciso só isolar o seno de x. Tá? Então o que vai acontecer aqui para vocês nesse exercício? Eu preciso primeiro achar quem é o seno de x, para depois continuar resolvendo. Tá? Então eu tenho 4 seno ao quadrado de x menos 3 é igual a 0. Se eu quero isolar o seno ao quadrado de x, então o 3 está negativo, eu passo para o outro lado, ficando positivo. Então eu tenho 4 seno ao quadrado de x é igual a 3 positivo. 4 está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. Então eu tenho que seno ao quadrado de x é igual a 3 sobre 4.
E aí aqui, vamos relembrar lá do Pitágoras que se eu tenho um quadrado, eu preciso retirar a operação inversa de potência é raiz, radiçação. Então eu sei que nesse caso eu preciso tirar a raiz quadrada dos dois lados. E aqui eu não posso esquecer de nenhuma forma, como eu puxei a orelha de alguns de vocês lá no Pitágoras, que eu preciso colocar um mais ou menos. E aí é mais ou menos raiz quadrada de 3 sobre 4. Por que eu tenho que colocar mais ou menos? Porque nesse caso, lembra lá, eu tenho seno e cosseno, sendo primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Se eu não te dou o intervalo fechado do seno, do ângulo do seno, do ângulo x, sendo um dos quadrantes, então ele pode ser tanto positivo quanto negativo. E nesse caso, vai ser tanto positivo quanto negativo. Tá? E aí eu termino aqui falando que o seno de x ele precisa ser mais ou menos a raiz de 3 sobre 2. Bom, achei o valor do seno. Só que no meu exercício, eu preciso achar o valor de x. É isso que ele me pediu. Para achar o valor de x, então agora eu tenho que voltar naquela equação simples. A equação que eu não preciso trabalhar nada mais, nada menos do que meu plano cartesiano e minha circunferência trigonométrica. Né? Então eu tenho que voltar aqui e construir, para continuar a minha resolução, o ciclo trigonométrico. Então eu venho com o meu compasso, construo um ciclo trigonométrico para ficar bonitinho. Então aqui eu tenho um ciclo trigonométrico que eu vou forçar aqui para vocês enxergarem de casa. Feito o ciclo trigonométrico, lembra que ele está no plano cartesiano. Aqui eu tenho y e aqui eu tenho x. Bom, de novo, estou trabalhando com seno. Seno de x é igual a mais ou menos raiz 3 sobre 2. Se é mais ou menos raiz 3 sobre 2, então eu sei que o meu x está tanto no primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então o que vai acontecer? Eu vou trabalhar aqui com o meu ângulo no primeiro quadrante, no segundo quadrante, aí eu vou ter um correspondente no terceiro quadrante e outro no quarto quadrante. Por quê? Eu estou falando que o seno de x, nesse caso, ele vai ser exatamente mais ou menos raiz 3 sobre 2. Volta para o primeiro quadrante. Tem um ângulo, cujo seno vale raiz 3 sobre 2. Pela tabelinha, esse ângulo é o 60 graus. 60 graus, a gente escreve ele como π sobre 3. Então eu sei que 1x1 ele vai ser o π sobre 3. Porque ele está no primeiro quadrante e ele é positivo. Bom, no segundo quadrante, eu tenho que achar primeiro quem é o 180 em radianos no denominador 3. Aí você tem que lembrar que esse 180 no denominador 3 é o 3π sobre 3, certo? 3π sobre 3 tira π sobre 3, tira 1π sobre 3, você tem 2π sobre 3. No terceiro quadrante, em vez de eu tirar, eu somo. Então aqui eu tinha π sobre 3, somei com 3π sobre 3, eu fiquei com 4π sobre 3. Para achar do quarto quadrante, eu preciso vir para o 2π. E o 2π é o dobro do π. Então eu sei que 2π é 6π sobre 3. Se eu tirei o 1π sobre 3, esse cara passa a ser 5π sobre 3. Bom, achei as 4 respostas. Então eu tenho que o meu x2 ele vai ser o 2π sobre 3. Meu x3 ele vai ser o 4π sobre 3. E o meu x4 ele vai ser 5π sobre 3. Lembre-se
que sempre que você tem equação, independente do tipo que ela é, você precisa do seu conjunto solução. E meu conjunto solução, nesse caso, ele vai ser π sobre 3, 2π sobre 3, 4π sobre 3 e 5π sobre 3. E aí eu termino o meu exercício justamente no conjunto solução. Tudo bem, gente? Então eu termino essa aula falando dos meus dois exemplos, tá? O exemplo 1, que é um exemplo bem simples, que passa somente por esse caso, que eu preciso resolver no meu ciclo trigonométrico, sendo ele um seno de x, um valor positivo ou negativo, que foi o exemplo 1, que aí eu preciso obrigatoriamente saber como funciona o ciclo trigonométrico e o ciclo trigonométrico do seno e do cosseno. E aí agora eu passei para um segundo exemplo, onde eu tenho uma equação quadrática incompleta, e aí eu falo, e trabalho em cima dessa equação quadrática incompleta. Eu preciso lembrar que nesse caso, se eu tiro a raiz quadrada dos dois lados, ele vira mais ou menos, e se ele vira mais ou menos, eu tenho a resposta em todos os quadrantes, e aí tem todos os ângulos correspondentes do meu primeiro quadrante. Beleza, gente? Obrigado aí pela atenção, Até uma próxima aula. Fiquem bem. Tchau, tchau.